Se eu estou precisando de coragem e persistência, daí você tira, né? O que é que eu preciso? Eu preciso de Josué, capítulo 1, verso 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado, o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que você ande, né? Eu acredito que se estende aí até Josué 1:9, né? Eu conheci como Josué 1:9, mas eu acho que, como eu falei, mais do que seja forte e corajoso, eu tenho certeza que você entendeu. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, não perca a chance de anotar o nosso versículo de hoje, tá? Já começa no verso 7, mas o verso, assim, eu acho que tem mais a ver com a gente, é Josué capítulo 1, verso 9, que fala: não fui eu que ordenei a vocês, a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E você vai ouvir a parábola de hoje, que ela é linda, que fala sobre um homem que investe tudo que tem numa pequena oficina. Tudo, ele investe tudo. Ele trabalha dia e noite, inclusive dormindo na própria oficina. Para poder continuar nos negócios, ele penhora com muito pesar as joias da esposa. Quando apresentou o resultado final do seu trabalho a uma grande empresa, disseram-lhe que o seu produto não atendia ao padrão de qualidade exigido. Aí você me pergunta, o homem desistiu, Lívia? Não. Volta para a escola por mais 2 anos, sendo vítima de grande gozação por parte dos seus colegas e de alguns professores que o taxavam de visionário. O homem ficou chateado, Lívia? Não. Após 2 anos, a empresa que o recusou finalmente fecha contrato com ele. Porém, durante a guerra, a sua fábrica foi bombardeada 2 vezes, sendo que grande parte dela foi destruída. Lívia, o homem se desesperou e desistiu? Não. Ele reconstrói a fábrica, mas um terremoto novamente a arrasa. Essa é a gota d'água, né? Lívia, o homem desistiu? Não. Imediatamente após a guerra, segue-se uma grande escassez de gasolina em todo o país. E esse homem não pôde sair de automóvel, nem para comprar comida para a família. Lívia, ele entra em pânico e desiste, né? Não. Criativo, como de costume, ele adapta um pequeno motor à sua bicicleta e sai às ruas. Os vizinhos ficam maravilhados e todos querem também as chamadas bicicletas motorizadas. A demanda por motores aumenta muito e logo ele fica sem mercadoria. Decide então montar uma fábrica para essa novíssima invenção. Como ele não tinha capital, ele resolveu pedir ajuda para mais de 15.000 lojas espalhadas pelo país. Como a ideia é boa, né? Ele consegue apoio de mais ou menos 5.000 lojas, que lhe adianta o capital necessário para a indústria. Encurtando a história, hoje a empresa é uma das maiores desse ramo de moto, né? E ela é muito conhecida e respeitada em todo mundo. Tudo porque um homem, seu fundador, não se deixou abater pelos terríveis obstáculos que encontrou pela frente. Aí eu paro agora e pergunto para você e falo para mim mesma. Esse homem, o que ele enfrentou, se eu fosse enfrentar, talvez eu já tivesse desistido. E você também, né? Mas essa história de hoje, em plena sexta-feira, eu creio que Deus colocou no meu coração para eu contar para mim mesma e contar para você, para que possamos persistir. Precisamos catar todas as pedras que colocam no nosso caminho para a gente construir o nosso castelo lá na frente. Seja uma pessoa criativa também, não deixe com que os acontecimentos ruins do dia, do mês, do ano, te pare. Converse primeiramente com Deus. E se não for Ele que mandar te parar, porque quando Deus manda parar, é uma coisa. Mas quando você só ouve vozes mandando você parar, é outra coisa. Deus mandando parar é porque algo melhor vai acontecer. Mas se não é a voz de Deus, meu irmão, caminha, continua, seja forte e corajoso, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, siga o seu caminho. Você imagina quantas vezes nosso pastor Jessé deve ter ouvido: esse homem é louco, ou esse homem é um visionário, esse homem ele não tem noção das coisas. Pode ter sido chamado de doido várias vezes por muitas pessoas que passavam por este terreno e não tinha ideia do que Deus ia fazer.
Mas ele olhou para o lado? Não. Nem para o direito, nem para o lado esquerdo. Ele continuou. Porque quem mandava ele parar não era Deus, era homens. A voz de Deus dizia: continue, 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 porque caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para a promessa de Deus. E Deus está cumprindo. Não só em Fortaleza, não só no Ceará, não só no Brasil, mas está cumprindo em todas as nações. Então, pegue aí um exemplo pertinho da gente. Olha o que o pastor Jessé Góes vem construindo para Deus durante todos esses anos. Ele, todo mundo que faz parte, né, da administração, mas ele porque encabeçou, né, continuou a história de seu pai, de sua família, e eu tenho certeza que vai passar de geração para geração. Não desista. Eu estou falando isso para você, mas eu estou falando para mim primeiramente. Lívia Santos, não desista. Tá difícil, mas é difícil, é um prédio bem grande. Então, nada é difícil para Deus. Você pode estar com um probleminha agora, não consegue resolver, mas tenha calma. Descanse, mas não desista. Se desanimou, chora o que tem que chorar, limpa essas lágrimas, pega essas lágrimas e vai criar alguma coisa através delas. Vai fazer com que elas possam ser úteis lá na frente. Faça como esse homem da história também. Não se abale por tão pouco. Às vezes eu estou abalada por algo e aí vem uma pessoa com uma história muito mais complicada, uma situação muito mais difícil, que eu fico com vergonha do meu problema. Não estou dizendo que seu problema é pequeno, tá? Porque eu nem te conheço. Você que está me ouvindo, eu não sei o que você passa. Mas pode ter certeza, irmão, que alguém está passando por uma situação ainda pior. E que você possa olhar para a sua vida e dizer assim: Senhor, eu ainda não tenho minha casa própria, mas ela é alugada, mas glória a Deus que eu tenho dinheiro para pagar. Senhor, eu queria estar comendo picanha hoje, mas eu estou comendo esse ovinho maravilhoso com cheiro verde, um arrozinho, um feijãozinho da hora. Tá tudo certo, Senhor. Tem gente que nem isso tem, que faz sopa de pedra. Senhor, obrigada. Seja grato, meu irmão, mesmo nos momentos difíceis. Mesmo quando tudo parece não dar certo e que não vai dar certo, e como assim na história vai aparecer terremoto, vai aparecer guerra para bombardear a sua fábrica entre aspas, estou querendo dizer o seu negócio, né, a sua vida. Não desanime, não desanime. Essa palavra de hoje, em plena sexta-feira, em pleno 1º de setembro, é para você levantar do fundo dessa rede, do fundo dessa cama, se levantar dessa cadeira, olhar para os céus e agradecer a Deus por tudo. E mãos à obra. Para frente. Olhe para frente. Siga em frente. Não olhe para a direita nem para a esquerda. E lembre-se de Josué, capítulo 1, verso 9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Que você pense nisso. E que você tenha um lindo dia.